Olá pessoal, nós vamos ver agora a definição formal de limite de sequências. Eu vou tentar aqui ser o mais natural possível, mas eu vou pedir que vocês relembrem aquela definição formal de limite de funções via epsilon e delta. Eu vou fazer um exemplo aqui para ver se deixa a coisa clara também. E vou começar fazendo uma análise via a reta real. Então, vou colocar aqui aquele nosso eixo Y, que eu já rebati aqui para ficar melhor a nossa visão. Já falei isso lá para trás. Vou pincelar aqui um zero, né? Sempre gosto de... O zero é a minha orientação da reta aqui, vamos dizer assim. Né? Então, vou colocar uma sequência aqui, bem aleatória, e vou colocar um A para ser o limite dessa sequência, para tentar explicar essa coisa aí. Bora lá. Então, a sequência, eu já sei que eu olho ela, eu analiso ela nessa reta aqui. Então, vamos dizer que ela é uma sequência assim. O x1 está aqui, o x2 está aqui, o x3 está para cá, o x4 já pulou para cá. Ela é uma coisa que ela está meio sem controle nos primeiros termos. Aí aqui está, e aqui está os outros, aqui está x alguma coisa, aqui está o x75 aqui. Então, para uma quantidade finita de termos, ela está meio sem controle. Mas, eu vou pedir que, para um determinado índice, a coisa fique controlada. Né? Então, o que eu vou dizer é o seguinte, ou seja, que para uma quantidade finita eu não sabia o que acontecia, mas a partir de um determinado índice, desse aqui, um tal de N0, a partir de N0, os xn começam a ter um determinado comportamento em torno do A. Uma aproximação boa, vamos dizer assim, em torno do A. Então começa a acontecer alguma coisa desse tipo. Ou seja, o xn está tendendo para A de alguma maneira aqui. Os meus xn's aqui. Tá certo? Então, eu vou dizer que o limite da minha sequência xn é o A. Né? E a definição vai ser essa daqui. Ó. Aqui é esse negócio e dois pontinhos aqui. Dado qualquer epsilon positivo, vai existir um N0 natural, né, que é o índice da sequência, tal que sempre que eu pegar N maior que N0, ou seja, a partir desse índice, os termos da minha sequência, os termos xn, eles vão ficar dentro do intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Você sabe que isso daqui, se você quiser, você pode ver, isso daqui é dizer que o módulo de xn menos A é menor do que epsilon, né? Isso é a mesma coisa. Certo? Mas dizer isso daqui para n maior que n0, para todo n maior que n0, certo? Eu estou pedindo, então, que o n tenda para mais infinito. Tá certo? Dizer que para todo n maior que n0, o xn cair aqui dentro, é dizer, tomar o n para mais infinito, tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, vamos analisar essa coisa do ponto de vista dessa reta aqui, e desse comportamento que eu falei, e depois eu vou falar para vocês que isso daqui pode ser interpretado via limite de funções, como eu já vinha falando antes. Mas vamos interpretar o que é isso daí, por que a gente estuda isso desse jeito. Então, beleza, vamos lá. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Embora, numa quantidade finita de índices, os termos da sequência não tenham controle, o que eu quero é que, se ela tem um limite, eu não estou dizendo que toda sequência tem um limite, não. Mas, se ela tem, então, o que eu estou dizendo é que, a partir de um índice, todos os termos dela, eu consigo... Eles estão... O comportamento deles é que eles estão se aproximando do A, de tal maneira que, como o epsilon
qualquer, o epsilon é essa coisa aqui, ó, esse tamanho. Esse aqui é o intervalo A mais epsilon, né? A menos epsilon, A mais epsilon, né? A menos epsilon, A mais epsilon. O que está acontecendo, quando eu vou diminuindo o epsilon, o bacana é pegar epsilon cada vez menor. Epsilon muito grande não ajuda muito, não. Inclusive, como é para todo epsilon, se o limite acontecer, eu posso pegar um epsilon bem grandão, até pegar esse junto aqui, ó. Os que não estavam tendo um comportamento bom, eu posso até botar ele dentro desse intervalo aí para um epsilon grande, já que o epsilon é qualquer. Mas o bacana é diminuindo o epsilon. Então, vou diminuindo o epsilon. Diminuir aqui, ó. Vou pegando intervalos centrados em A sempre. Estou diminuindo o epsilon, estou diminuindo o epsilon. E assim eu vou diminuindo, ó. Vou pegar epsilon bem pequeno, pedir que n vá para mais infinito e pedir que para todo n maior que n0 socorra, é dizer que eu estou com os termos da sequência tão perto de A quanto eu queira. É só você analisar aqui, ó. É isso que está acontecendo. E o que fica fora é sempre uma quantidade finita de índices de xn. Tá certo? É o que está acontecendo aqui. Tá certo? Eu vou fazer logo um exemplo aqui, ó, desse. O exemplo é o seguinte. É a sequência xn igual a 1 sobre n para todo n pertencente aos naturais. Eu já sei que essa sequência, né, nós já vimos que essa sequência, ela começa assim, vamos pincelar aqui o 0, vamos botar o 1 aqui. Aqui é o x1, né? Esse aqui é o x1, aí o x2 é meio, né? O x3 é 1/3, o x4 é 1/4, e assim vai. Então, o que está acontecendo quando eu mando n para mais infinito? O termo xn está tendendo para 0. Só pela direita. Ele não está vindo pela esquerda nunca, mas não tem problema. Ele está tendendo para 0. Tá certo? Nós já vimos isso. Então, o que eu tenho que provar aqui nesse exemplo é que o limite da sequência xn, da minha sequência xn, que no caso é 1 sobre n, né, quando n vai para mais infinito, o que eu tenho que provar é que isso aqui é 0. Tá certo? Provar que isso é 0, pela minha definição, eu tenho que provar isso aqui, né? Ou seja, eu tenho que dizer, ó, que dado epsilon positivo, eu tenho que encontrar n0, encontrar n0 natural, tal que sempre que n é maior que n0, ou então eu vou colocar aqui, tal que, cadê aqui o módulo do xn, eu posso usar, ou isso é isso, eu vou usar isso aqui, o módulo do xn menos a, só que o a é 0 aqui, ó. Então vai ficar o módulo de 1 sobre n, porque o xn é 1 sobre n, então na verdade vai ficar 1 sobre n, vai ter que ser menor do que epsilon, sempre que o n for maior que n0. Eu posso escrever assim. Tá? Então aquilo lá é essa definição. Eu tenho que encontrar esse n0 aí. Beleza? Então vejamos, né? Vejamos. Bom. Ora, veja. Como R é arquimediano, dado epsilon positivo, existe n0 pertencente aos naturais, tal que 1 sobre n0 é sempre menor do que esse epsilon. Isso daqui é uma das equivalências de ser arquimediano. Você volta lá e você vai ver que eu estou falando a verdade. Né? Então, tome esse n0. Né? Por quê? Então, n maior do que n0 implica 1 para todo n, né? Então, para todo n maior que n0,
o que acontece é que 1 sobre n é menor do que 1 sobre n0, né? Você sabe disso. Você aumentou o denominador, aí essa coisa diminui, né? Certo? Beleza. Você pode até... Não, tem várias maneiras de você deduzir isso aí. Não vou nem falar aqui, fica para você aí. Essa coisa lá das quinta série, sei lá, sexta série, sétima série. O fato é que esse cara é menor do que epsilon. Então, esse é o N0, que veio lá do fato de R ser arquimediano. Mas também, se você quiser esquecer isso aí, você vai saber, né, que dado S positivo, você sempre consegue um número natural bem grandão, tá ok? Quando eu dividir 1 sobre esse número natural, vai ser menor do que esse epsilon. E você pode fazer na calculadora, se você quiser. Eu quero ser formalmente matemático aqui, então eu estou usando que R é arquimediano. Então, o N0 que eu estava querendo escolher, encontrar, é esse que veio do fato de R ser arquimediano, ou então que veio da sua calculadora. Você fazendo, pegou um epsilon, opa, eu acho que o N0 bem grandão, tá ok, 1 sobre N0 é menor do que epsilon. Mas daí esse fato aqui, para todo N maior que N0, também é trivial, então acabou. Tá certo? Nós provamos o que nós queríamos aqui, ó. Existe o N0, tá ok. Sempre que o N é maior que N0, né? 1 sobre N, porque isso daqui é isso aqui, ó, 1 sobre N é menor do que epsilon. Né? Então isso daqui prova o limite. Tá certo? Então dá tempo ainda de eu falar aqui, ó. Então fizemos pelo menos um exemplo aí. Dá tempo aí de eu falar do seguinte, ó. Eu vou me lembrar aqui, ó. Vou falar aqui para vocês do seguinte, ó. Quando você tem uma função, aí você tem um gráfico lá bonitinho, aí você lembra o seguinte, ó, o limite de uma função f de x, quando x tende a p, né, ele é um certo a, né, se por definição, para todo epsilon positivo, né, existir um delta positivo, tal que x menos p menor do que delta implicar em f de x menos o a, né, menor do que epsilon. Dado para todo f positivo, né, deve existir delta positivo, tal que x menos p menor do que delta implicar nisso. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Isso daqui é o p, né? O limite dessa função, ela é o a, se para todo intervalo que eu pegar centrado em a, tá certo? É isso aqui, ó. O que vai acontecer? Deve existir um intervalo centrado em p, tal que, para todo intervalo centrado em a, deve existir um intervalo centrado em p, tal que, todo mundo desse intervalo, quando eu pego a imagem dele, cai aqui dentro. É isso que está acontecendo aqui. Tá certo? E o que eu fazia aqui era pegava o x e tender a p. Ó. Fazia o x e tendia a p. Esse aqui era o que você conhecia para limite de função. Só que, quando eu olho a sequência como uma função, o que acontece é que esse gráfico não é uma coisa bonitinha, é só vários pontinhos aqui. Nós vimos isso. Então, fazer o x tender a p, primeira parte da definição, para todo S positivo, peguei aqui, ó. Então, é a mesma coisa. Aí, fazer o x tender a p era pegar um delta, tal que isso acontecesse, né? Isso daqui está dizendo que é um intervalo em torno de p. Deve existir um intervalo em torno de p, mas isso aqui, do ponto de vista da função, vai ser a existência do delta, você vai concordar comigo, é trocar pela existência do N0. E aí, tal que, né? Tal que isso ocorra, né? Mas a existência do N0, tal que o N maior que N0, vai ser trocado por isso. E o outro não muda, né? A outra coisa não muda, porque isso daqui é a mesma coisa que isso. Porque isso daqui vai ser o xn, né? Menos a menor que n. Então, ou seja, se você olhar
o gráfico de uma sequência como sendo pontinhos aqui, como nós já vimos antes, você vai ver que você vai ter que trocar essa coisa aqui, ó, a existência do delta vai ter que ser trocada pela existência do N0. E a existência do N0 tá ok, socorra, vai ter que ser trocado tá ok, o N ser igual ao N0. Você vai ver porque são pontinhos aqui. Tá certo? Se você quiser fazer assim, por analogia ao que se tem lá para limite de funções, dá certo também. Você vai concordar que tem que ser daquele jeito. Tá certo? Ou então, você analisa desse ponto de vista aqui, que também está ok. Beleza? Para a aula de hoje era isso. Um abraço. Tchau.